Com os ânimos menos exaltados após a desclassificação para o Juventude no Campeonato Estadual, o Internacional se representa no CT do Parque Gigante e uma conversa olho no olho é feita por direção, jogadores e comissão técnica. O confronto diante do Belgrano terá mudanças não apenas do time titular, mas principalmente em relação à postura, uma cobrança não apenas do técnico Eduardo Cudê, mas também do departamento de futebol como um todo. Robert Renan fica, mas está com uma luz alta considerável junto aos colegas e principalmente ao futebol como um todo. E ainda o novo Inter que se apresenta a partir das chegadas de Borré, Fernando, Thiago Maia e Bernabei. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorada! Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Vamos lá, vamos falar do Internacional e atualizar as informações, principalmente a repercussão do dia posterior da eliminação colorada no Campeonato Gaúcho. Derrota vexatória para o Juventude nos pênaltis, aquela questão da cavadinha do Robert Renan, também Gabriel Mercado, o Maurício e Companhia Limitada. Tem muita coisa pra gente tratar aqui neste conteúdo, então fica comigo até o final do vídeo e te prepara porque eu tenho alguns bastidores desde a representação colorada no CT do Parque Gigante. Um treino fechado às 16 horas e 30 minutos, retomada do Colorado agora para os próximos dias e o jogo contra o Belgrano no dia 2 de abril, virando uma obrigação de não só vitória, mas principalmente convencimento de que novos tempos, ou melhor, de que o ano segue com perspectivas boas para o Colorado. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa teu like que também ajuda pra caramba o meu trabalho e não te esquece que o Giovanni Correia tá te esperando se tu tá precisando de algum investimento no litoral norte, na região de Capão da Canoa, na região de Xangri-Lá, na região de Atlântida. Tu pode falar com ele e, óbvio, né, cara, ganhar um desconto a partir de qualquer questão aí que tu precise em termos de compra, em termos de investimento, terreno, alguma casa em algum condomínio fechado ali no litoral norte. O Giovanni Correia é o cara para tu conversar, beleza? Vamos lá. Assim, gente, vou te dizer bem o seguinte, tá? Eu tô bem desmotivado e não tô muito a fim de questionar, tá? As conversas que tenho tido com pessoas com trânsito no vestiário, principalmente elas chegam e eu meto um legalzinho, sabe? Algo meio que um beleza, show. Porque eu não tô mais, né, por essas. É aquela coisa de vamos de novo e vamos de novo e vamos de novo, tá? Mas o seguinte, houve uma conversa olho no olho no CT do Parque Gigante, na retomada do Inter hoje à tarde, tá? E aí existe, claro que a busca da retomada, mas principalmente algumas cobranças mais fortes em relação à performance de alguns atletas que sumiram na hora da decisão, que jogaram boa parte do Campeonato Gaúcho em destaque, que é o caso do Alan Patrick, Bruno Henrique, Arangues, o Maurício e óbvio, né? Na hora, vamos ver, na hora que o perfume era para cheirar, né? Não deu certo. Não só se esconderam, mas foram pegos aí, né? Pelo ferrolho que o Roger Machado aprontou. A direção cobrou o técnico Eduardo Cudê, a direção cobrou os jogadores, deixou muito claro que dá condições para ambos, né? Com salários, com estrutura, com até a questão das viagens, a questão de, inclusive, jogadores até não concentrarem em jogos que tem, por exemplo, à noite. Ontem, vou dar um exemplo, né? O jogo que aconteceu ontem, 21 horas e 45 minutos. Os jogadores não fizeram concentração no domingo para a segunda, ficaram nas suas casas com as suas famílias. E até isso está sendo pensado em revisar, né? Essa prática. Porque uma vez que o Internacional fez isso e dá meio que um caráter de, não gandaia, mas assim, de desmobilização. Enquanto o Juventude estava concentrado, o Juventude faz um jogo de Copa do Mundo e muito se parece ainda que o Internacional jogava uma pelada. Só para ter uma ideia, tá? Se pegar o scout de cada um dos jogadores de meio campo, nenhum
nenhum venceu mais de 50% dos seus duelos contra os atletas do time de Caxias. Isso não é só lamentável, mas isso também mostra o quanto a postura de cada jogador tem que ser revista, principalmente a partir de um jogo tão importante dentro de casa com 40 mil pessoas. Outra, integrantes da direção ficaram no Beira-Rio em reunião, em processos de reavaliação até 3 horas da manhã, justamente para não só fazer uma meia-culpa de onde erraram ao longo da semana na questão de mobilização ou na questão de fazer o entendimento do que valia aquele jogo. Claro que tem muitos jogadores que já passaram por aqui, sabem o tamanho do futebol gaúcho, o quanto o Inter precisa voltar a ganhar um título gaúcho, mais um ano agora, né? 8 anos sem vencer, mas tem muito jogador também que estava chegando por aqui. E aí a gente pega, por exemplo, o Robert Renan, que bateu o pênalti, a gente pega o Wesley, a gente pega outros atletas que chegaram na janela, que também meio que, não é que, vou voltar a dizer, a palavra não é gandaia, mas é de não ter o entendimento do quanto agora o Grêmio ganhando o seu heptacampeonato, ou a possibilidade de, é não só vexatório, mas ruim historicamente dentro da rivalidade Grenal. O Robert Renan fica. O Robert Renan não será ou não terá o contrato rescindido, mas tomou uma bronca, uma dura enorme em cima da cavadinha do pênalti decisivo diante agora de 40 mil pessoas no Beira-Rio. Claro, existe a questão de que ele sempre bateu assim, ou de que ele vai, ou de que ele já bateu assim na Copa da Rússia. Bolhufas, o Internacional pouco importa se ele tem histórico ou não. A questão da cavadinha dá um entendimento de que ele foi menosprezar o adversário, quando na verdade haveria ou deveria haver foco. Esse é o entendimento de boa parte do departamento de futebol, mas principalmente os colegas de profissão, o pessoal do time, o grupo de jogadores. Inclusive ontem passei por algumas pessoas com trânsito no vestiário que acompanharam os treinamentos de pênaltis do Internacional. Tá? E perguntei, vem cá, me diz uma coisa, o Robert Renan não pode ter cobrado algum pênalti assim no treinamento, porque eu duvido que ele teria batido um pênalti assim e alguém não diria pra ele, velho, não faz. E a pessoa simplesmente me olhou de cabeça baixa e fez assim, ó, com os braços. Ou seja, foi uma tomada de decisão do próprio Robert Renan em cima da autoconfiança que ele tem. A gente já falou sobre isso também em alguns outros conteúdos, tá? O Belgrano é a retomada, claro, 2 de abril agora em Córdoba, e o Internacional deve ter mudanças no seu time. O Cudê agora vai buscar o meio mais físico com o Fernando e com o Thiago Maia, tendo a possibilidade de ou sair Arangues, ou sair Bruno Henrique, ou até mesmo sair os dois. Não está descartado, por exemplo, os 2 laterais serem um pouco mais agudos e o Internacional não jogar mais com René, assim como Borré atuará ao lado de Ener Valencia. Escalação do Internacional, ainda claro, vai ser uma incógnita, mas o técnico Eduardo Cudê jogará com 2 atacantes. Ener Valencia, mesmo descontado, levou perigo e foi um outro ataque do Internacional com o equatoriano. Logo, se sabe que o jogador não é só o mais importante da temporada, mas também o mais perigoso. E precisa de uma pessoa ao lado, de um jogador ao lado que principalmente, não sendo o Luca, que claro, ainda é um menino e ainda precisa entrar em todo o contexto de decisão, tem que ser um cara mais experiente, um cara que está no auge da sua forma, com 28 anos, como o colombiano Rafael Borré, que está inclusive com a seleção, né, agora na data FIFA. O Inter busca a mudança de postura para chegar no dia 10 de abril contra o Real Tomayapo, novamente no Beira-Rio, para então encarar a sua torcida e, obviamente, protestos, né? Sabe que mesmo com um bom resultado diante
do Belgrano, lá na Argentina, quando jogar novamente no estádio Beira-Rio pela Copa Sul-Americana, que são os 2 confrontos agora do calendário, vai ser cobrado e certamente, né, com um público de repente até mesmo diminuto, ouvirá vaias desde a arquibancada. O Inter se prepara para remobilizar o torcedor e a partir disso não basta apenas ser a performance em evidência, mas também a postura e principalmente o mental. Se tu chegou até aqui, te agradeço mais uma vez. Não te esquece que a KTO tá te esperando. Vai lá, kto.com. Quer dar uma secada hoje à noite? Acredita que pode? Então vai lá, usa o cupom Ernest e ganha 20% de free bet e aproveita essa oportunidade para quem sabe botar uns pila no bolso. Valeu? Tamo junto. Forte abraço. Tchau.